Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma audição espírita. Hoje é a nossa 26ª, ainda gravada, porque eu não consegui achar um dia que nós possamos conversar ao vivo, né? Mas eu vou encontrar. Ou tem que ser o segunda ou terça, mas daí mudaria o horário, né? Não sei se seria interessante. Por enquanto, vamos levando assim. Deixem o seu comentário, que aí eu consigo responder posteriormente, né? Infelizmente não tem o nosso chat aqui da interação, que é muito gostoso, né? E então deixe o seu comentário, deixe o seu gostei ou não gostei e, se possível, se não estiver inscrito, se inscreva e repasse. Repasse para todos para que as pessoas possam ter cada vez mais acesso à doutrina dos espíritos, desde que vocês tenham gostado do vídeo, é lógico, né? Então vamos pedir a Jesus orientação para o nosso estudo de hoje, para que consigamos compreender a missão e a figura do nosso anjo da guarda. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos da noite de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá. Aqui é Livro dos Espíritos, tá? Capítulo 9, segunda parte. A pergunta é da 489, são as perguntas sobre anjo da guarda, até. Isso aqui é grande. Até 524. Né? Então, mas o que nos interessa hoje para o nosso estudo é o início aqui. Né? O que é o anjo da guarda, né? Quem é essa figura? Vamos lá. 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então aqui a gente já destaca. Ele não é um espírito comum, ele não é um espírito superior, ele é um espírito de uma ordem elevada. Então está ali, espírito puro, né? Parte-se desse princípio aí. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Aí, aqui vamos para uma mais direta, né? 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Vamos lá. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Vocês lembram do Pato Donald, né? Tinha o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Ah, vou fumar. Não, não fuma. Fuma, não fuma. Ele vai e acaba cedendo aos conselhos do diabinho. Posteriormente, ele vê o erro e acaba retornando para os conselhos do anjinho. Vamos lembrar do grilo falante do Pinóquio, a consciência. E o grilo, Pinóquio fazia o que queria, mas o grilo estava sempre ali tentando orientar, né? Mas é exatamente isto aqui. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. O anjo da guarda, ele vai respeitar o livre-arbítrio, porque isso é uma determinação divina. Mas só ele, como Deus, podem tolher o nosso livre-arbítrio. Porque Deus determinou assim e assim ele fará.
Se Deus não determinar, ele nada fará. Só Deus pode retirar o que nos deu. E por um motivo. Deus também não faz nada sem motivo. Tá? Vamos lá. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligarem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Ponto final. Deus mandou. Assim eles fazem. Observem então o peso dessa missão. O peso de termos um anjo guardião. Determinação de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E, aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Não é por nossa causa, é por amor a Deus. Só que, como diz na pergunta anterior, eles se ligam àqueles que são mais simpáticos a eles. E não apenas em uma encarnação. Pode ser que seja numa encarnação só, mas tem uns que vão pela vida espiritual também e em outras encarnações. Tamanha simpatia que sentem. Entretanto, vejam aqui, vou repetir. Desempenham bela, porém penosa missão. Para quem? Para eles? Para nós? Óbvio que para eles. Nós não somos fáceis. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. O nosso íntimo ouve, a nossa consciência não quer ouvir. Vejam, eles estão conosco em todos os lugares. No livro Missionários da Luz, há um momento ali do Reencarne de Segismundo, que o Alexandre fala que nesse momento ninguém estaria ali com eles. Deduz que nem o anjo da guarda, porque é o momento do casal. O casal que se ama, que está numa missão. Então todos saem de perto. Então naquele momento eles estão desprotegidos? Muito pelo contrário. O quarto onde aquele casal está totalmente cercado, hermético. Ninguém entra. Só os dois ali. Porque ali existe o amor e existe a missão. Fora isso, todo mundo comparece. Então percebam que há momentos em que todos estão fora. Naquele momento, o anjo não está com eles. Entretanto, naquele momento, está tão protegido aquele quarto que não há necessidade do anjo da guarda estar ali. É o momento do casal. É uma construção divina. É a cocriação da vida. É complicado da gente compreender isso. Vamos lá. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Olha aí, o Consolador. Quanto vos livraria dos maus espíritos, que a gente nunca dá ouvido para o anjo da guarda nessas horas. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Aquela história. Eu te avisei.
E aí? Como é que ficamos? Ah, Deus não gosta de mim. Não, avisou ali. Né? Mandou a boia, a gente não pegou, se afogou. É por aí. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Aquela história, será que eu devo fazer isso? Pronto, quando pensou nisso, pode parar. Não faça. Se fizer de ímpeto, beleza. Se parou para pensar, não é para fazer. É o anjo agindo. E veja aqui. Tarará, fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Então nós nos alinhamos à mentira porque queremos. Qual é a verdade? A verdade é aquela que não nos faz ir contra o Evangelho. Se for para prejudicar alguém, não é verdade. Se tivermos que nos alinhar a alguém que mente, não estamos com a verdade. É por aí. Interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. Interrogueis, hein? Interroguei. O que é? Pergunta para ele. Será que eu devo fazer isso? Ele vai orientar. Às vezes, não estou recebendo nenhuma orientação, porque a nossa cabeça quer fazer outra coisa. É isso. Assim fazendo, escutarei vossas provas, perdão. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens de coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Eu lembro do professor Enéas Carneiro, que uma vez falaram que ele tinha preconceito com tal coisa. Não, eu não tenho preconceito, eu tenho conceito. Então, se eu não tiver conceito, eu não terei um preconceito. Então, quando nós nos arrojamos a dizer aquilo que pensamos, a ser aquilo que somos, nós temos um conceito. Jamais teremos um preconceito. O que nós pensamos é o nosso conceito, é aquilo que nós entendemos ser. Então não é preconceito, é conceito. E se eu não tiver um conceito sobre determinada coisa, eu não posso ter um preconceito. Por isso que o preconceito não é bom. Continua aqui o Livro dos Espíritos. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando, embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Os espíritos superiores, muito superiores, elevados, indo para puros, onde quer que eles estão ligados a nós pelo pensamento. É a ordem de Deus, e eles estão no pensamento de Deus. Observe aqui o que fala. Vou repetir. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distante de vós. Eles podem estar em outra galáxia, no outro canto do universo. O pensamento nos alcança porque Deus determinou que assim fosse. Deus mandou. Caim, Caim, onde está o teu irmão? Onde estava Deus nessa hora? Nessa alegoria do Gênesis? Onde, sei lá. Só que Deus está em nós. É a nossa consciência. Então é o que eles dizem aqui.
distantes léguas nós os alcançaremos. Por quê? Porque a consciência, porque é Deus. Deus os colocou, Deus está em nós, portanto a ligação é direta. O espaço para nós nada é. E não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. O professor Normando nos ensinou. O que tem de mais rápido no universo é o pensamento. Pensou, chegou. Pensou, ligou. Pensou, saiu daqui e foi para lá. É teletransporte. Muito mais rápido que a luz. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Olha, a gente consegue compreender isso se nós lembrarmos do Jornada nas Estrelas. A dobra espacial. Eles estão acima da velocidade da luz. E a nave não queima, porque isso é a dobra espacial. Eles saem de um pedaço um para o outro, de um pedaço um para o outro e chegam. Claro, velocidade de matéria é bem mais lenta do que a velocidade do pensamento, que nada supera no universo. Não há nada mais rápido que o pensamento, e é assim que eles nos alcançam. E Deus não nos desampara nunca. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando ele despreza os conselhos. É uma coisa muito tranquila. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Todos somos médiuns. Uns ostensivos, outros não, mas todos são. Ignorados até hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis deste modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Eu vou repetir. Homens doutos, estudados, instruí vossos semelhantes. É obrigatório instruir, não, como eu vou dizer, transformar os seus pupilos em militantes do mal. A instrução é para o bem, a instrução é para a verdade. Homens de talento, aqueles que têm a condição, que têm um tchan a mais, que conseguem arrastar as massas, né? Educai os vossos irmãos. Ensinai o caminho correto, não o caminho da mentira, do materialismo, do querer sempre mais. Não imaginais que obra fazeis desse modo. Vejam só, a do Cristo. Ela compara a educação da verdade com a missão de Jesus. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, se não para os repartirdes com os vossos irmãos? Vamos lembrar do livro Libertação, que um professor foi colocado junto dos velhos usurários, sovinas, tio Patinhas, mãos de vaca. Ele fala assim
o dragão que vai entrevistá-lo com o psicoscópio. Escuta, mas eu era pobre. Eu era um professor pobre. Por que eu estou junto desse monte de velho usurário aqui? E o dragão fala para ele, um demônio, imagine, né? Um espírito mau. Não distribuíste o teu conhecimento. Usurário és. Professores, vocês que não ensinam, vocês que não explicam, vocês que querem transformar os alunos em militantes, vejam o tamanho da responsabilidade e o que vai acontecer quando os olhos se fecharem. Espíritas que não instruem as pessoas no caminho da verdade. Não preciso falar que nós já passaremos uma etapa no umbral. Mas qual o tamanho dessa etapa? Nunca fugir do Evangelho. Nunca se alinhar a ideologias nocivas que não auxiliam, que retiram da pessoa a possibilidade de ser pessoa e, acima de tudo, de se reajustar com a lei. Espíritas que se bandeiam a ideologias nocivas. Vejam o tamanho da nossa responsabilidade. Deus nos deu a inteligência e o saber para repartirmos com os nossos irmãos. Hoje eu não trouxe minha água e a voz fica assim, né? Perdão, vamos lá. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna? Está nos cobrando aqui. Quem está nos dando esta palestra? São Luís e Santo Agostinho. Dá para a gente indicar em cada trecho quem falou o quê? Porque São Luís é mais doce, Santo Agostinho é mais incisivo. Porque um era um filósofo e o outro um teólogo. Então vejam o tamanho da nossa responsabilidade, espíritas, o tamanho da responsabilidade, professores. A verdade não está em doutrinas nocivas. A verdade não está na mentira. A verdade não está em quem busca falar mal dos outros para se sobressair. A verdade não está na hipocrisia e na demagogia. E os nossos anjos de guarda nos cobram. E nós sabemos que estamos fazendo errado, mas nós fazemos para conseguirmos, para angariarmos benefícios nesta terra. E esta terra não vai nos dar nada. Esta terra serve para o nosso reajuste, para a nossa reparação e para o possível progresso. A terra não nos dá nada. A terra nos cobra. Nos cobra o que prometemos a Deus. E aqui tem Santo Agostinho e São Luís dizendo que são. Eles são anjos. Eles são espíritos puros. E são eles que nos orientam aqui. No século XIX eles já eram. E nós ainda teimamos em nos alinhar a coisa que não presta. Amai-vos e instruí-vos. Eu vou ler o último pedacinho aqui para encerrar. Deus, para que vos Deus deu a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se alimentem que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna, que se alimentem da verdade. E aqui tem uma nota do Kardec. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância
que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Isso na época de carta. Imaginem hoje com os telefones celulares, com computador, isso aqui que nós estamos fazendo. Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um mundo ao outro, guiar os habitantes da Terra, eles que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que aqui, deste planeta separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? O fluido cósmico universal transmite o pensamento. Jesus está no pensamento de Deus. Jesus determina ao anjo Ismael coisas para o Brasil sempre no pensamento. E quando Deus fala chega, chega. Como já está falando, já está chegando a nossa hora de nos tornarmos coração do mundo. Aqui está então um pouquinho da doutrina dos anjos guardiões. Eu acho que já deu o tempo necessário aqui, 26 minutos, e eu me despeço aqui. Até a próxima, torcendo para que a gente consiga logo um dia para voltarmos a conversar. Não é verdade? Então, se possível, comentem, deixem o seu curtir, se eu gostei ou não gostei, e até a próxima.